E eu queria convidar vocês para uma reflexão na palavra do Senhor nessa manhã. E estou pensando que nós chegamos ao dia 2 de agosto. Próximo mês, mais precisamente dia 22 de setembro, aqui para nós, termina o verão e inicia a última estação desse ano, que é o outono. Que ano este, não é verdade? Penso que ninguém imaginaria, no começo de janeiro, que tudo isso aconteceria. Mas isso me faz pensar nas palavras de Juarez Alvarenga, que disse certa feita que a peça humana é homogênea para todos os personagens. E ele ainda diz: ninguém sai ou entra na vida sem passar pelo batismo da alegria ou da tristeza. Essa dicotomia sintetiza nossa validade terrena. E isso está em perfeita harmonia com um versículo que eu gostaria de ler hoje para essa reflexão, que está em Gênesis capítulo 8, verso 22. E diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Bem, é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa manhã, sobre as estações da vida. E na verdade a inspiração começou porque eu estava aqui em casa essa semana ouvindo Antônio Vivaldi. Esse tema de hoje, na verdade não apenas me inspirou, mas inspirou esse músico teólogo do século XVII, que vivia lá em Veneza, na Itália, Antônio Vivaldi, a escrever uma das peças musicais mais belas e mais conhecidas em todo o mundo. Um concerto, na verdade, 4 concertos para violino e orquestra, em italiano Le Quattro Stagioni, que é conhecido para nós como as 4 estações. No passado, esse foi um tema, inclusive, de algumas propagandas, uma música muito conhecida. Obviamente, como sugere o título da obra de Vivaldi, cada concerto desses 4 é inspirado numa das estações do ano. Eu não vou falar sobre ele, mas o concerto número 1, Mi maior, é dedicado à primavera. O concerto número 2, em Sol menor, é a expressão do verão. Para ele, no concerto número 3, Fá maior, o outono, e o último concerto em Fá menor, que é o inverno. Mas talvez você esteja se perguntando, e por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente essa realidade me faz pensar, queridos, que assim como as 4 estações da vida estão baseadas em padrões climáticos, e cada uma delas tem a sua peculiaridade, daí o texto que a gente leu hoje falar que enquanto a terra durar, não deixará de haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Também no sentido análogo, este versículo é uma fotografia da vida da gente. E por quê? Porque assim como acontece na natureza, acontece com cada um de nós. E aqui está o ponto. A vida deve ser entendida, vivida e compreendida a partir dos seus contrastes, das suas perdas e das suas conquistas, do frio e do calor, da escuridão e do brilho, das derrotas e das vitórias, das alegrias e das tristezas. Ou seja, é impossível alguém querer ou sonhar com uma vida verão o tempo todo. Em outras palavras, a vida é composta de altos e baixos, não estou falando nada novo, mas é preciso descobrir isso e viver as diferentes estações, essa diversidade de sentimentos, de momentos. É isso que faz a vida ser o que é, ser a vida ser bela. Mais especificamente, se vocês me permitirem, eu quero fazer uma analogia e um paralelo. Na vida de cada um de nós passamos pelo tempo da primavera. Lá do latim, primovere, o primeiro momento. A estação das flores, onde tudo é lindo, tudo é colorido, significa esperança. Todos nós passamos por isso. Na nossa existência, é um tempo que parece ser assim mesmo, de reflorescimento, é um tempo que tudo parece estar bonito, colorido, os planos que a gente faz, não há clausura, é amor e desejo de viver o tempo todo. O coração se enche de esperança. O tempo da primavera existencial é o momento em que a vida ressurge com uma força inigualável e com ela tudo parece se revestir de um novo sentido. Todo mundo passa por esse tempo de sonhar, de pensar, e aí a gente vive esse tempo maravilhoso. Então acaba essa fase e começa o tempo do verão na vida da gente, que também é um tempo de alegria, e não poderia ser diferente, não é? Afinal de contas, nesse período a vida parece ficar mais gostosa. O calor e a luz do sol parecem trazer uma energia para a gente. A temperatura aquece, é um tempo propício para curtir a vida, aproveitar ao máximo a beleza e o calor. Não é à toa que todo mundo tira férias, e é por isso que talvez a gente tenha
um número tão pouco de pessoas também aqui nesse momento, porque muitos estão aproveitando os lagos, aproveitando o verão, aproveitando as férias. Mas assim também acontece na vida existencial. Todos nós passamos por um momento de verão, onde a felicidade aquece a alma da gente, tudo parece estar bonito. Infelizmente, no calendário existencial, este parece ser um período não muito prolongado. Ou seja, a alegria não dura tanto assim. Daí Tom Jobim também acertadamente escrever que a felicidade é como pluma, que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Ou seja, é assim esse período, parece que às vezes é mais curto do que nós desejaríamos. E assim a gente começa então, todos nós, a viver um tempo também na vida, que é o outono. Parece surgir um tempo do ocaso. É isso que significa o outono. Em outras palavras, é o poente, é o declínio. E na estação do outono é que a gente vê as folhinhas das árvores caírem, os dias ficam um pouco mais escuros. E diga para mim se não é verdade que também nós passamos assim na nossa vida. Muitas vezes situações onde as nossas expectativas parecem murchar, o sucesso declina como o pôr do sol, algumas coisas parecem amarelar, os nossos sonhos caem por terra e muitos dos nossos desejos parecem voar como folhas ao vento. E todos nós passamos por isso. E todos nós passamos também pelo tempo hibernos, o inverno da alma. Um tempo frio, que assim como os invernos que nós temos na estação, nós passamos por momentos intensos, por momentos onde as nossas vidas parecem estar sofrendo um momento tenebroso. Às vezes alguns corações chegam até a nevar, as lágrimas congelam, é a estação da solidão, dos questionamentos profundos, das crises existenciais, tudo parece ser realmente muito frio ao nosso redor, a alma da gente fica gelada, a única coisa que a gente quer é algo que aqueça o coração. De modo que, uma vez mais, olhando para esse texto bíblico que nós acabamos de ler, que verdade Gênesis traz aqui para nós. Enquanto durar a terra, enquanto nós vivemos, não deixaremos de passar por tempos de frio e de calor, de alegria e de tristeza, de sonhos e de decepções, verão e inverno. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, passaremos várias vezes por esse ciclo das estações. Passaremos por muitos outonos, muitas primaveras, muitos invernos. No entanto, a pergunta não é essa. Isso nós já sabemos. A pergunta é, que lições nós podemos aprender sobre cada uma dessas estações da vida? Ou talvez, como devemos nos preparar para enfrentar cada um desses momentos tão adversos? Tem 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. A primeira delas é que nós necessitamos aprender que Deus está conosco em todas as estações. Se você puder dizer isso na sua casa, para as pessoas que estão ao seu lado, eu gostaria que você repetisse essa frase, por favor. Deus está comigo em todas as estações. Amém por isso. E eu vou dizer por que eu pontuo esse primeiro tema aqui. Ainda que isso seja óbvio para muitos de nós, a verdade ainda é que tem muita gente que pensa que Deus só está presente na vida quando tudo vai bem, só um Deus de verão, quando tudo está florido e belo, quando tudo parece ser vida e luz. Seguindo essa linha do pensamento, muitos pensam que se Deus estivesse conosco no verão e na primavera, é o diabo o dono do outono e do inverno. Mas eu quero dizer para você, esse pensamento é errado, antibíblico, porque Deus está presente conosco em todos os momentos, em todas as estações, nos momentos mais incertos, nos tempos de improdutividade, de angústia, até mesmo quando pecamos, a palavra de Deus que o justo cai, mas o Senhor o levanta. Infelizmente, há uma falsa teologia que insinua que aquele que crê em Deus só vive de verão e primavera. Isso é mentira diabólica. Há muitos adeptos dessa teologia triunfalista que proclamam uma vida sem dificuldade alguma, gente ignorante na palavra de Deus, que inclusive toma o Salmo 91, por exemplo, para dar base a esses pensamentos descabidos e afirmam, olha lá, se Deus está com você, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. São tão ignorantes que nem acabam o texto, porque nesse mesmo texto, nesse mesmo salmo, a gente lê, na sua angústia eu estarei com ele, diz o Senhor. Ou seja, Deus é Deus do verão, é Deus do inverno, é Deus quando você está em pé, quando você está caído. A gente precisa entender que Ele é o Senhor de todas as estações. Esse tipo de gente
acredita que quando você perde um emprego, ou esteja sofrendo, ou esteja abatido, doente, ou com angústia, não, o Senhor não está ao seu lado. Se você estiver passando por uma tribulação, Deus te abandonou, é porque você está fora dos caminhos de Deus, da vontade de Deus. Querido, isso não é verdade, porque Deus está conosco. Ele nunca nos prometeu um mar de rosas. Ele nunca disse que nós não passaríamos por outonos e invernos existenciais. Pelo contrário, Davi escreveu um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que talvez o mais conhecido de todos, o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso significa que Deus está conosco em todos os momentos. Isto sim é que significa não ser abalado. Jó também, todos conhecem a história, um homem temente a Deus, que mais do que emprego, perdeu a família, bens, gado, tudo. No entanto, ele sabia de uma coisa. Jó 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sim, queridos, eu venho aqui hoje para dizer, ser uma voz profética na sua vida. Deus está conosco todos os momentos. Nas lutas e tribulações, nas dificuldades mais difíceis, até na financeira. O salmista também passou por isso e disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo. Salmo 40:17. Paulo chegou a passar por fome e não ter nem roupa no corpo. 1 Coríntios 4:11, mesmo assim, o Senhor estava com ele. Portanto, vivamos cada estação, sem jamais perder a fé. E, sobretudo, deixa eu dar um bom recado para você, uma boa notícia. Deus quer que nós nos tornemos como os montes de Sião. Se você se lembra bem, o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, todo momento. Agora, olha só, a beleza desse texto aqui, a verdade dessa poesia hebraica, é que o versículo não diz que o monte está isento de ser assaltado pelas inclemências do tempo. O texto não diz que o monte não vai passar por sol, chuva, frio, calor, neve, granizo. Todas essas intempéries climatológicas castigam o monte de Sião nas 4 estações do ano. Mas ele está lá, permanece firme e inabalável. Guarde isso no seu coração, meu querido, minha querida. O texto diz que nós devemos ser como os montes que rodeiam a cidade, firmes, independente de qualquer estação, porque assim o Senhor está à nossa volta, à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Essa é a primeira verdade. A segunda coisa que eu quero compartilhar nessa manhã é que a gente precisa aprender que existe um fim para cada estação. Em outras palavras, é preciso saber que quando uma etapa chega ao final, nós precisamos não insistir nela, em permanecer nela mais do que o tempo necessário. Perderemos o sentido das outras etapas que precisamos viver se a gente não souber encerrar o momento. Geralmente a gente fala, os crentes, fala e prega muito sobre abrir portas. Parece que é um tema que está quase sempre na boca do evangélico. Conquistar novos espaços, abrir portas, tomar posse da terra prometida. Isso é um tema muito comum, não é verdade? No entanto, eu pergunto, quantas vezes você ouviu alguém pregar sobre fechar a porta? Pois eu quero pregar hoje sobre fechar portas. Hoje eu quero fazer o caminho contrário. Porque tudo isso só é e sempre foi possível porque é preciso aprender a terminar ciclos, fechar portas, terminar capítulos. Não importa o nome que damos a isso, o que importa é que são poucos os que aprenderam a fechar o passado e começar uma nova fase, aprender a fechar portas e começar um novo capítulo da história. A Bíblia está repleta de ensinamentos, histórias e fatos dessa forma, desse tipo. Eu preguei faz pouco tempo sobre a tomada da terra prometida por Josué e disse para os irmãos, há alguns domingos atrás, que o povo, Josué e o povo de Israel, aprenderam a prosseguir e a deixar o passado, a fechar portas e, sobretudo, a deixar Moisés, que havia morrido, para trás. E como eu disse nessa mensagem, não resta dúvida que Moisés foi um ícone na história do povo judeu. Desde a saída do Egito até o Êxodo, havia sido ele, Moisés, o instrumento maior que Deus usou para libertar o povo. Isso é tão real que nos últimos 3 capítulos do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, os 3 últimos versículos, diz assim que nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés.
Moisés era tão usado por Deus que disse que o Senhor conhecera ele face a face, e nenhum semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer. Em toda mão forte, diz o texto, e em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de Israel. Não tem dúvida que ele era um gigante na fé, um herói. No entanto, os outros 3 primeiros versículos do livro seguinte, que é o livro de Josué, a gente lê o seguinte: sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, passa esse Jordão, tu e todo o teu povo, e vá para a terra que eu estou te dando, a terra que eu dou para os filhos de Israel. Que isso tem a ver com a gente? Que isso tem a ver comigo e com você? Uma vez mais, há pessoas que passam muito tempo se perguntando por que isso aconteceu, por que aquilo. Alguns dizem até para si mesmo, eu não vou dar um passo a mais enquanto eu não entender as razões que me levaram a certas coisas ou a situações da minha vida. Talvez a gente nunca vai entender. Talvez a gente nunca vai poder ter um discernimento claro por que a vida sucumbiu, porque o vinho acabou, como eu preguei no domingo passado. Às vezes a gente não entende algumas coisas que subitamente acontecem, transformando o nosso mundo, virando a vida da gente de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer a você uma coisa, é preciso, assim como Josué, dar um basta, dar um fim e prosseguir. É preciso aprender uma coisa, ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado. O que passou não volta mais. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação que já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas da vida passam, as estações acabam e nunca um verão será igual ao outro. Nunca um inverno ou outono será idêntico ao anterior. Então, querido, deixa eu dizer algo sério para você. O melhor que a gente pode fazer é permitir que a vida continue. Let it go, como diz a musiquinha. Deixa ir. E por mais doloroso que isso pareça, precisamos aprender uma coisa. A distinguir se as lembranças que a gente tem do passado são boas recordações e que nos ajudam a continuar vivendo, ou se essas lembranças significam um trauma, um bloqueio, um empecilho para a gente continuar. Em outras palavras, há algumas recordações que nos mantêm vivos, com vontade de viver. Outras nos prendem ao passado e nos fazem parar no tempo, nos impede de continuar. Essas a gente tem que let it go, deixar embora, soltar, desprender. Não espere que devolvam aquilo que te foi roubado. Não espere que reconheçam o seu esforço. Não espere que te perdoem. Não espere que descubram quão genial você é ou que entendam tudo que você fez por amor. Pare de ligar a sua televisão emocional e assistir sempre o mesmo programa que mostra como você sofreu uma determinada perda. Isso estará apenas envenenando você cada dia mais. Antes de começar um novo capítulo, é preciso aprender a fechar as portas, terminar o antigo. Diga para você que o que passou, passou. É muito importante aprender a encerrar esses ciclos, não por causa do orgulho, nem por causa da incapacidade ou soberba, mas simplesmente porque algumas coisas já não se encaixam mais na sua vida, na sua realidade nova. Feche essa porta, mude o disco, limpa a casa, sacude a poeira, deixa de ser quem era, se transforme em quem você é. Procure estar junto de quem não apenas está por precisar. Esteja com as pessoas que se completam, não por serem a metade, mas por serem pessoas inteiras, que dispostas a viver os mesmos objetivos que os seus, vivem com alegria o tempo moderno, o tempo atual. Aprenda a respeitar cada estação e a chamá-las pelo nome, porque é isso que nos ensina a palavra. É isso que nos ensinou Salomão, o sábio, quando ele escreve: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3, ele vai dizer: há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou. Há tempo de curar, de derrubar, de edificar, de chorar e de rir, prantear e dançar, de espalhar pedras e de juntar a pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de viver o que a gente está vivendo, afastar-se de abraçar. Há tempo de buscar, tempo de perder, de guardar, de lançar fora, de coser. Há tempo para todas as coisas. Seja sábio, aprenda a chamar cada tempo pelo seu nome e a valorizar e a viver cada um desses tempos da sua vida. Amém. A última coisa que eu quero compartilhar nessa manhã, ainda sobre essa dicotomia do tempo, é aprender a desfrutar o melhor de cada estação. Ou seja, constantemente a gente ouve perguntas do tipo:
O que o senhor acha melhor? O inverno ou o verão? O que seria mais bonito, o outono ou a primavera? Bom, vamos ser sinceros, essas são perguntas extremamente relativas. Tudo depende do que para quê. Me explico. Se a ideia for para tomar um banho de mar e ir para a praia, brincar com água, nada melhor que o verão, né, gente? Nada melhor que um dia bem quente. Mas se a ideia for tomar um chocolatezinho quente, assistir um filminho debaixo da coberta, que vem um inferno bem rigoroso. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma, cada uma das estações, outono, primavera, verão, inverno, tem a sua beleza peculiar. Enquanto uma estação é cheia de beleza pela quantidade de flores que caem, a outra é bela pelo florescimento dos botões ou pela caída das folhas. De modo que a última lição que eu quero compartilhar com vocês é que a gente deve aprender a desfrutar o melhor de cada estação. Sobre isso, os chineses parecem estar certos. Eles acreditavam porque é sabedoria milenar, eles acreditavam que existe uma sabedoria intrínseca na natureza, que faz com que cada estação produza o seu melhor. E por isso que para a cultura milenar chinesa, é proibido se comer algum fruto fora da época. Sabia disso? Agora, deixando de lado o pensamento chinês, é de fato importante reconhecer uma verdade. A gente sabe disso. Algumas frutas e vegetais só nascem em específicas situações. Algumas nascem o tempo todo, mas eu li há um tempo atrás um livro chamado O Barato da Feira, publicado pelo Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, em São Paulo, em 1999, e o livro diz que cada reprodução, que é a reprodução natural e a frutificação de cada planta e cada fruta, se dá no seu estado mais rico, em matéria de nutrição e de vitalidade, também como seu aroma, se ela for produzida na estação correta. Ou seja, a fruta fora da estação perde as suas propriedades. O que eu quero dizer com isso é algo que você sabe muito bem. Quem aqui já não comeu uma fruta sem gosto? Quem aqui já não comeu uma comida sem sabor nenhum, um vegetal que parece que está sosso, sem graça nenhuma? Além disso, para ser produzido fora da época, muitas dessas frutas precisam receber grandes doses de fertilizantes, de químicos e agrotóxicos. Pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa reflexão de hoje? Bom, é que algumas coisas dão um ano todo. Alguns alimentos são produzidos em todas as estações. A abobrinha, batata, berinjela, mas algumas que são produzidas em determinadas estações da vida. Sabe que aqui nos Estados Unidos, os morangos mais deliciosos são produzidos na primavera. As mangas são produzidas no verão. No outono, o destaque vai para o abacate. E assim por diante. Cada estação tem a sua fruta. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente come um fruto fora da sua estação, a gente está comendo algo sem graça e sem a graça de Deus. E essa é a palavra-chave. A graça de Deus nos ajuda tanto a produzir o nosso melhor em cada estação, como a suportar o que cada estação nos oferece. Vou repetir essa frase que eu quero que você guarde isso. É a graça de Deus que ajuda a gente a produzir o nosso melhor em cada estação. Se você estiver passando pelo inverno mais tenebroso, ainda assim, produza o seu melhor nessa estação. É a graça de Deus que nos ajuda. Se você estiver passando por momentos difíceis, é a graça de Deus que nos ajuda a suportar essas dificuldades nesta estação também. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo escreveu: a tua graça me basta. Também na igreja, para a igreja de Filipenses, ele disse: eu digo isso porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo. Sei tanto estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, como na abundância ou na escassez, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Ou seja, não importa a estação que você estiver passando, Deus quer nos ensinar isto: aprender a enxergar a beleza de cada momento. Talvez, querido irmão, querida irmã, você esteja se sentindo no intenso e rigoroso inverno. Talvez esteja passando seus dias frios, chuvosos, sem nenhum raiozinho de sol para te alegrar. Mas lembre-se das flores que só nascem no inverno. Talvez você esteja passando um intenso verão, que está queimando o fogo, o calor. Lembre-se, o fogo refina, purifica, prepara o ouro. Quando estiver quente demais, a chuva de verão virá sobre a sua vida. Você sabia, a propósito,
que as gotas da chuva de verão são mais geladas e caem com mais força do que as chuvas normais em outra estação, o refrigério e a graça de Deus são assim também. Cairão sobre você como chuva de verão, restaurando, impulsionando a gente a prosseguir, a perseverar em progresso do caminho onde Ele tem proposto para nós. Aprenda a entender que apesar das folhas caindo, das mudanças bruscas de temperatura, ou mesmo das noites longas de choro, a alegria vem pela manhã. Amém? Aprenda que para chegar de novo na primavera, a gente tem que passar pelas outras estações. Que você, através dessa palavra que eu compartilhei com você nessa manhã, possa começar a sonhar novamente, possa voltar a ter a primavera, sabendo que outonos virão, que invernos virão, mas que a graça do Senhor nos acompanhe em todo momento. Que Deus te abençoe nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém.